um pouco mais primoroso em alguns temas, ele troca vereador por edil. Essa pessoa não sabe o que é edil, é uma questão simples. Edil é a mesma coisa que vereador. Edil ou vereador representam o quê? O povo lá daquele município. Quanto tempo de mandato eles têm? 4 anos. 4 anos. Mandato, 4 anos. Qual que é o sistema de eleição? Também é eleito, né? Também é usado o sistema proporcional. Falou proporcional, tem que fazer continhas, presta atenção. A Constituição vai fornecer subsídios para você fazer as continhas, né? De 9 a 55 vereadores, depende da quantidade populacional. Inclusive, eles querem aumentar o número de vereadores, né? Não sei se seria viável, né? Aumentar, nessa crise que todo mundo está atravessando, aumentar o número de vereadores, né? Sei lá, a gente tem uma visão meio antiquada com relação a gasto, né? Você na sua casa faz como eu faço, está sobrando dinheiro, você pode comprar um monte de coisas diferentes, né? Começou a faltar dinheiro, você vai cortar o supérfluo. Nós estamos naquela fase de tentar cortar o supérfluo para a gente poder crescer muito, dar muito mais emprego para as pessoas, ao invés de privilégio para alguns. Bom, voltando para o tema, presta atenção. Poder legislativo na esfera municipal. Câmara Municipal, são eleitos vereadores que representam o povo daquele município, têm um mandato de 4 anos e são eleitos pelo sistema proporcional. Agora vamos fechar com dicas gerais de concurso? Presta atenção. Meus amigos, o Poder Legislativo, dica geral, presta atenção. Quem é eleito Poder Legislativo, ele pode ser reeleito várias vezes, não tem limite. Então anote no cantinho, se você tiver com a caneta na mão. Não existe limite para as reeleições no Poder Legislativo. O indivíduo pode ser reeleito quantas vezes quiser, ok? Não existe limite para a reeleição no Poder Legislativo. Eles podem ser reeleitos quantas vezes quiser. E para fechar o nosso encontro aqui, é muito importante, nós da área do direito, e nós sempre andamos com os códigos na mão. Se você não conhece muito sobre o tema, tudo o que eu falei está previsto na nossa Constituição Federal. Então você pode comprar numa editora com a nossa Constituição Federal, ou pode até, se você tem acesso à internet, na internet achar informações que dizem respeito ao Poder Legislativo. Tudo o que eu falei está lá entre os artigos 44 até 75 da Constituição. Você pegar a nossa Constituição Federal, para concurso, recomendo, leia várias vezes do artigo 44 até o artigo 75. Dos poderes, o campeão de incidência em concurso é o Poder Legislativo. Artigos 44 até 75 da Constituição. Beleza? Presta atenção, meus amigos, estamos encerrando esse primeiro bloco. Vamos caminhar agora para Pergunte ao Professor, que é o segundo bloco do nosso programa. Ok? Vamos lá, então? Meus amigos, voltamos ao segundo bloco. Qual que é? Pergunte ao Professor. Pessoas fizeram perguntas sobre temas importantes tratados por mim no primeiro bloco. Vamos enfrentar, então, a primeira pergunta? Vamos lá? Professor, o que é bicameralismo e onde existe? Meus caros, veja que pergunta interessante. O que é bicameralismo e onde existe? Anote se você quiser aí. Bicameralismo, já que é na prova da ordem, inclusive, algumas vezes, bicameralismo significa o quê? 2 casas formam uma outra casa maior. 2 casas formam o Congresso Nacional. Então, é importante. O bicameralismo só existe no nosso país na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Vamos repetir? O Poder Legislativo só existe na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. E por quê? Presta atenção. Como foi dito no primeiro bloco, o Congresso Nacional é composto por 2 casas. E quais são as casas? Responda que você já teve esse encontro comigo. Presta atenção, quais são as casas? Fala para mim. Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal, formam o Congresso Nacional. Muito importante que essa história de bicameralismo remonta lá, com certeza, é firmado em muitos livros, lá na Inglaterra. Presta atenção. Nós tínhamos lá, temos lá ainda, né, a Câmara dos Comuns, que seria semelhante à Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes seria semelhante ao que nós temos hoje no Senado. Esse sistema inglês de 2 casas, representantes do povo, representantes do monarca, os amigos do rei, esse sistema foi copiado pelos norte-americanos. Interessante. Os Estados Unidos da América copiaram o sistema, mas adaptaram. Câmara dos Deputados, Senado Federal. E o que nós fizemos? Nós copiamos o sistema norte-americano. Então, em poucas palavras, bicameralismo, 2 casas formam o Congresso Nacional. 2 casas formam um outro ente.
Então, a Câmara dos Deputados mais o Senado, juntas, formam o Congresso Nacional. E isso só existe aonde? Só existe na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Vamos avançar então e ver mais uma pergunta? Vamos lá? Professor, a Câmara Legislativa, ela tem competência legislativa cumulativa? Vejam que outro tema interessante. Câmara Legislativa, presta atenção, você viu comigo, Câmara Legislativa só existe no Distrito Federal. Quer dizer que a Câmara Legislativa, que é aquela casa legislativa, que fica onde? Fica lá no Distrito Federal. Que tipo de norma que ela faz? Então, a Câmara Legislativa, ela elabora, ela cria leis distritais. Presta atenção. Quando se fala em lei distrital, é aquela lei feita lá pelo Distrito Federal. E essa lei distrital, ela pode ter conteúdo estadual e conteúdo municipal. Onde é que eu encontro isso? Vocês vão encontrar isso lá no parágrafo 1º do artigo 32. Peço vênia, eu vou mostrar para vocês. Aliás, nós, do direito, sempre consultamos os livros. Não vai de cabeça se erra um artigo, erra uma questão técnica no concurso. Então, eu vou pegar aqui a minha Constituição e vou até o artigo 32, está separadinho aqui, e vou ler para vocês o parágrafo 1º. Então, não tenha vergonha de consultar livros em concursos. Está numa prova oral ou está na segunda fase que você pode consultar. Não coloque artigos de cabeça. Consultem, porque a fundamentação errada pode levar à condenação ou prejuízo do seu cliente. Então, quando se fala em competência legislativa cumulativa, eu vou ler para vocês o parágrafo 1º do artigo 32. Está dito lá: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. O que significa isso? Presta atenção comigo. Significa o quê? Que o Distrito Federal, quando ele legisla, ele pode tratar de assuntos estaduais e municipais. Então, competência legislativa cumulativa diz respeito à somatória de competências. O Distrito Federal, através da Câmara Legislativa, faz uma lei distrital. Essa lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Fundamento, parágrafo 1º do artigo 32. Competência legislativa cumulativa, duas competências feitas por um poder. No caso, o Poder Legislativo, lá do Distrito Federal, a Câmara Legislativa pode tratar de matéria estadual e municipal quando elabora uma lei distrital. Ok? Pergunta inteligente. Vamos a outra perguntinha. Vamos para frente. Professor, quem é um edil e onde ele atua? Olha lá, que questão interessante. Quem é edil e onde ele atua? Meus caros, foi dito para os senhores que edil é o vereador. Edil era aquele magistrado romano que cuidava das edificações. Então ele cuidava das edificações, como é que está o sistema de recolhimento de água, de esgoto, como é que está a organização, se o pessoal está jogando lixo para fora da janela, etc. Então esse magistrado que cuidava das edificações na Roma Antiga era chamado de edil. Bom, no município, quem é que cuida, né, a parte urbanística da cidade? Quem é que vai fazer um plano diretor? Já sei, professor, vai ser a Câmara Municipal. Quem é que vai legislar sobre o tema, a questão da cidade, a questão da urbis, né, do urbanismo? É o vereador. Então, vereador é sinônimo de edil. Então, você quer na prova? A casa do edil, você vai falar que não foi apresentado para ele, você não conhece ele, meu filho? A casa do edil é a Câmara Municipal. Tranquilidade? Joia? Pergunta inteligente. Edil só existe na esfera municipal do Poder Legislativo brasileiro. Repetindo, edil é a mesma coisa que vereador, só existe na esfera municipal do Poder Legislativo brasileiro. Ok? Presta atenção. Numa prova, se cair lá, a Câmara Municipal, ou Câmara dos Vereadores, ou Câmara dos Edis, é a mesma coisa que Câmara Municipal, ok? Câmara dos Edis, Câmara dos Vereadores é a mesma coisa que Câmara Municipal. Tranquilidade? Vamos enfrentar mais uma pergunta? Professor, todas as casas podem criar CPIs? Meus amigos, olha que questão interessante. Vamos fazer uma revisãozinha sobre o tema? Quando se fala em CPIs, se eu já conversei com vocês sobre o tema, CPIs são comissões parlamentares de inquérito. Você se recorda que CPI é uma comissão, um grupo de pessoas, né? Comissão parlamentar, então é um grupo de parlamentares de inquérito que investigam.
Numa prova, presta atenção. Ao invés de